E no lançamento do Dr. José Martins, do livro dele, Quem Cuidará das Crianças? É uma honra, um prazer. Ele está aqui com o Arthur, netinho dele. O senhor comenta sobre a puericultura do cuidado. Essa é uma nova visão da pediatria? É uma visão que nós estamos tentando reimplantar. Ela foi o início da pediatria, os velhos pediatras, os velhos professores de pediatria que eu tive na USP, sempre defenderam essa ideia e sempre lutaram. O professor Renato Voisky, o professor Pedro de Alcântara, eram professores que realmente falavam muito da importância da pediatria da criança sadia. Hoje nós estamos retomando isso e o papel do pediatra no incentivo ao aleitamento, na questão da orientação da família, discussão do desenvolvimento emocional é fundamental. Eu acho que essa é a puericultura do cuidado. Com certeza. Sobre a multiparidade dos vínculos na primeira infância. O senhor comentou sobre as crianças que trocam essa vinculação o tempo todo com babás. Como que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Eu acho que é fundamental que as pessoas entendam que uma criança precisa ter um vínculo forte. E o apego que a mãe tem para a criança também deve ser importante. Eu reconheço que às vezes ter muitos vínculos é melhor do que não ter nenhum. Mas é fundamental que as pessoas entendam que a criança se apaixona por quem cuida bem dela. E aí é inútil achar que é sedução da babá, não é. A relação afetiva é fundamental e importante. As crianças sabem quem ama as crianças, né? Elas sabem quem gosta delas, então elas não se enganam. Quando você vê uma criança não gostar de um adulto, aí tem alguma coisa que a relação não é boa, né? Então isso é muito importante. E a última pergunta que eu vou fazer é sobre essa nova função da escola. A mãe trabalha, ela passa para a escola a função do cuidado e esquece que isso é uma função dela. Como que a escola se defende disso? Eu acho que tem que haver uma participação muito intensa da família com os professores, com a escola, associação de pais e mestres, ou um nome que se queira dar. Mas a família não pode colocar a criança na escola e esquecer dela. Ele tem que ir lá, tem que entender, a professora tem que chamar a família, tem que haver um diálogo franco, as pessoas têm que entender a importância da relação afetiva e amorosa e também saber que a escola informa e a família educa. Essas duas coisas são muito importantes. Muito obrigada, Dr. José Martins. Esse é o livro dele e é imperdível. E comprem, porque ele veio para transformar muita coisa aí na família brasileira. Parabéns pelo livro. Parabéns pelo livro. Parabéns para ser um ótimo avô. E parabéns para ser um ótimo avô. Boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Eu fico muito feliz de receber os amigos, pessoas da minha família, alunos, companheiros, colegas de trabalho, médicos, pediatras, aqui o Dr. Tadeu, que é o presidente da Sociedade de Pediatria de Campinas, Dr. João Luiz Carvalho Pinto, que é professor da Unicamp, da ginecologia, vários amigos pessoais e minha família, né? Minha esposa, meus netos, as crianças. Está aqui também a Simone, que não podia deixar de citar, né? Que é presidente do Aleitamento Materno Solidário, que é um grupo de Facebook maravilhoso e que me colocaram no envolvimento danado. Criaram um grupo chamado Pergunte ao Dr. Martins, né? Eu recebo 300 e-mails por dia. E aí estou respondendo aí para o Brasil inteiro, mas está valendo a pena, porque eu estou ficando muito contente. O trabalho é consequência de uma evolução dos meus conceitos de pediatria, das coisas que eu ensino para os meus alunos de pós-graduação, que eu ensino para os meus alunos de graduação. Vários alunos fizeram mestrado e doutorado comigo. Eu tenho trabalhado nos últimos anos uma linha uma pediatria voltada para a puericultura, uma pediatria chamada comunitária, social, familiar, e a gente se preocupa muito com a pediatria da criança sadia, né? A nossa preocupação mais importante nesse momento é falar sobre a importância de uma visão da criança, que graças a Deus significa mais de 90% das crianças que tem no mundo, são crianças sadias, não têm doenças físicas, podem ter seus problemas emocionais, mas a função do pediatra com as famílias, com as crianças, e com as pessoas que rodeiam, é fazer a prevenção de agravos sérios que podem acontecer na vida de um ser humano.
Hoje há relações muito sérias mostrando que o desmame precoce está associado a doenças graves do adulto, hipertensão arterial, obesidade, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e agora os últimos trabalhos estão mostrando câncer de tubo digestivo associado ao desmame precoce, né? Porque a introdução precocemente de leites artificiais modifica a resposta do tubo digestivo, leva a lesões importantes. Então esses trabalhos estão sendo muito importantes. E também a gente trabalhava muito nessa época com a questão da imunologia, da defesa da criança, do problema das doenças, da importância de a gente cuidar para que as crianças não ficassem doentes fisicamente. Se valorizava pouco a questão emocional, a questão psicológica do desenvolvimento emocional. E quando o afeto e o vínculo entre a criança e a sua família, e particularmente entre a mãe e a criança nos primeiros meses de vida, é algo profundamente forte, importantíssimo para o resto da existência. E rupturas desse vínculo, muitas vezes, infelizmente não é sempre, mas muitas vezes, podem trazer prejuízos sérios e graves ao desenvolvimento emocional, né? Eu sempre cito uma pessoa que eu admiro muito, que eu tive a honra de conhecer, que já faleceu, que era um pediatra, que era psicanalista, o Winnicott, que dizia o seguinte: o bebê não existe sozinho, ele é ele e a sua mãe. Foi o único que mostrou pela primeira vez que uma criança até 7, 8 meses de idade não sabe que nasceu. Ela pensa que a mãe é a continuidade dela, particularmente se ela está sendo amamentada. E é por volta do 7º, 8º mês que ela começa a sentar, a olhar em volta, a participar, a perceber o meio ambiente, as coisas começam a ficar mais claras. E é quando a criança já está se alimentando com outros alimentos, ainda a mama no peito, mas já está comendo outras coisas. Começa a reconhecer todo mundo, ela senta, quando ela senta, ela começa a ter influência do meio ambiente, ela tem estímulo de todo lado. O desenvolvimento do cérebro é muito importante no final da gestação e no começo dos primeiros anos de vida, né? E isso parece muito ligado a um desenvolvimento intelectual e emocional importante para o resto da existência. O Winnicott dizia aí uma outra coisa, que é possível e provável que a capacidade de um ser humano encontrar felicidade na vida, conseguir ser feliz, encontrar saídas existenciais desse mundo difícil que a gente vive, depende de um tempo e de uma pessoa. Esse tempo é o primeiro ano de vida, e essa pessoa é a mãe. O que eu descobri, atendendo crianças que eu vi nascer e que hoje têm 40 anos de idade, e vendo muitos adolescentes, que os nossos jovens não se dão conta do que significa ser pai e ser mãe. Eles não têm ideia do que significa nascer um bebê na família. O trabalho que dá, a questão de você mudar a sua vida, a questão de você ter um outro tipo de relação com a sociedade, as dificuldades para ir nas baladas, E aí comecei a ter alguns contatos com algumas famílias com coisas curiosíssimas que eu cito no segundo livro, que é o Cuidado, Afeto e Limites. Como a criança a gente começou a perceber que pelo mundo moderno, a sociedade que levou a uma mudança radical do comportamento familiar, a mulher saiu para o mercado de trabalho, foi em busca da sua realização pessoal, e quando ela saiu para o mercado de trabalho, esse mercado de trabalho teve uma atitude que é traiçoeira para a mulher. Ela teve que abrir mão, muitas vezes, da maternidade para não perder seu emprego. E a gente não tinha, às vezes, apoio para essa mulher que trabalha e que tem seus filhos, né? E o que acontecia é que as pessoas ainda culpavam essa mulher. Ela se sentia culpada por não estar dando filho, quando ela muitas vezes precisava trabalhar. E aí a gente evoluiu com outro conceito, né? Que é o conceito de percepção do que significa a qualidade e a quantidade de atenção e a importância disso para a criança e como é que isso pode ser resolvido. E mais, uma coisa que ficou muito evidente, e eu falo isso e as pessoas se assustam. Quando a gente percebe que não tem tempo para cuidar dos nossos filhos ou não pode cuidar deles, é melhor não tê-los. É melhor postergar a maternidade. É melhor esperar um momento em que seja possível ser mãe ou ser pai e poder cuidar dessa criança. Porque, em caso contrário, você vai viver num conflito complicado, né? E mais, as licenças gestantes que ajudam as mulheres a poderem se realizar como pessoa, como mães, como trabalhadoras, no Brasil eram muito retrógradas. Eu participei de 2 grandes lutas. A licença gestante no Brasil era só de 3 meses. Aí na Constituinte de 86, eu fui uma das pessoas que trabalhei muito com o falecido Ulisses Guimarães,
Conseguimos levar para 4 meses de licença gestante. Recentemente entramos numa outra luta muito importante brasileira, levamos para 6 meses. As mulheres podem ter licenças maternidade de 6 meses. Claro que é um problema sério com o patrão, com as pessoas que pagam o salário, o medo de desemprego por causa disso. Agora, nossa luta é para mostrar que o nosso país pode chegar num ponto que muitos países já chegaram, somente os países nórdicos, onde a licença gestante parte é de 2 anos. Onde a mãe pode ficar com o filho 2 anos. No primeiro ano ela fica, no segundo ano, se o marido quiser, ele fica e ela vai trabalhar. O primeiro ano é fundamental por causa da amamentação. No segundo ano o pai pode ficar. Para a gente não ser machista, né? Porque ele pode fazer isso. Agora, mais uma vez, quem é que paga isso? Você acha que o patrão aguenta uma coisa dessa? Não, porque nesses países quem paga é o Estado. Em vez de gastar dinheiro em propaganda e em corrupção, se gasta ajudando as mães a poderem cuidar dos seus filhos, né? Podendo realmente proteger essas pessoas para elas poderem se dedicar às crianças e depois voltarem ao seu trabalho com 2 anos de idade, que é muito mais fácil e muito mais interessante. Bom, aí nós chegamos nesse livro aqui. E esse livro eu escrevi por vários motivos. Primeiro, várias experiências. De repente alguém chega no consultório conversando comigo, um pai com uma criança que me liga todas as vezes, que vai no fim de semana, e eu não conhecia a mãe, nunca tinha visto a mãe dessa criança, e o pai só. Aí um dia eu perguntei para ele, como é que é o negócio? Você não tem mãe essa criança? Não, doutor, assim, ela não queria filho e eu queria. Aí ela falou que só aceitava engravidar se eu cuidasse do filho, eu acordasse de noite, eu desse uma madeira, e eu trouxesse no pediatra, e eu viesse para conversar com o pediatra. Falei, mas olha, por que vocês tomaram essa decisão? Não, é porque eu queria muito um filho e ela não queria. Aí um dia a mãe veio e disse assim para mim, olha, doutor, eu não suporto criança. Fim de semana, se a criança fica em casa, eu saio. Eu deixo essa criança sempre com a babá, né? Porque eu não nasci para ser mãe. Aí houve um equívoco, eu falei, eu preciso escrever sobre isso. Eu acho que o casal não tem o direito de fazer isso, né? Porque essa criança é que sofre, esse coitado, esse pai também, mas essa mãe tem o direito de não querer ser mãe. O que não se pode é jogar ela numa situação que depois essa criança vai ser cuidada. E eu comecei a me dar conta de que as crianças nossas vão chegar num momento que vai ter pouca gente que vai estar interessado neles. Uma dona de uma escolinha me liga no consultório e fala, doutor, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Qual é a notícia? Olha, se as suas crianças quiserem viajar, a gente tem pernoite, a criança pode dormir aqui na creche. Sabe cachorrinho, pet, que você leva? Fica lá na lanche de noite, ele dorme no canil, né? Está chegando nisso. A gente tem trabalho mostrando que uma criança, até mais ou menos 2 anos de idade, 24 vezes, mas particularmente no primeiro ano de vida, se ele fica longe da mãe mais de 12 horas, ele sofre muito, e particularmente nos primeiros 6 meses de idade, 12 horas de distanciamento da mãe, significa para essa criança que a mãe morreu. Ele tem que achar uma saída, ele tem que fazer um novo vínculo rápido. Graças a Deus, muitas vezes tem uma avó que cobra esse negócio, ou às vezes é uma babá. Só que a babá boa, ela se apaixona pela criança. E a criança se apaixona pela babá. Aí a mãe chega em casa e a criança corre para a babá e chama a babá de mãe. Aí a mãe fala assim, seduzindo meu filho, traidora, a mãe sou eu, e manda a babá embora. Só que como ela não pode assumir, porque ela trabalha o dia inteiro, ela arruma outra babá. Aí faz um novo vínculo da criança com a mãe. E aí você fica numa situação de que esses vínculos vão se repetindo, com todas as consequências dessa multiparidade de vínculos na primeira infância, né? Que são altamente complicadas, porque você vai modificando a sua relação com as pessoas e você vai aprendendo a viver de uma outra maneira. Eu não tenho absolutamente nada contra a mãe que precisa ter uma babá. O que eu tenho contra é ela não perceber que a babá é para ajudar, não é para substituir. O pediatra não é só para dar remédio para diarreia, febre, tosse, pneumonia e desidratação. Ele tem que começar a discutir a puericultura da imunização, do crescimento e desenvolvimento, da nutrição, das relações familiares, do desenvolvimento emocional, do desenvolvimento cognitivo e hoje uma nova área da puericultura maravilhosa que é chamada puericultura do sono, né, que a gente escreve muito sobre isso, as mães me perguntam muito, que é toda uma linha nova de pensamento pediátrico sobre a questão terrível para muitas mulheres dos filhos que não dormem à noite. E que a mãe tem depressão, porque ela acorda 8, 10, 12 vezes durante a noite. A cada meia hora o molequinho chora, ela tem que ir lá, vai dar o peito para mamar, né?
isto tem maneira de se cuidar disso. Existem hoje coisas muito interessantes para se ensinar, só que isso precisa ser feito na consulta de cuidador.